No escritório do pesquisador Yoshiro Takenaka, da Fundação SCP, há uma pequena cápsula de contenção repleta de cinzas, tudo o que restou de um SCP neutralizado, o SCP-1762. Essas cinzas não representam perigo. Elas não mordem, não queimam, nem assumem controle de sua mente. No entanto, poucos conseguem ouvir a triste história do SCP-1762 e não ficar assombrados por seu conto trágico e misterioso. Essa história pesa profundamente nos corações e mentes de todos que tiveram contato com ele durante o breve tempo que permaneceu sob a guarda da Fundação. E pensar que tudo começou com uma simples caixinha com uma mensagem ainda mais simples: aqui há dragões. A caixa, por si só, não tinha nada de especial. Uma caixa de papelão comum, de 32 cm x 20 cm x 26 cm, pintada de prata por dentro e por fora. Sua breve mensagem estava rabiscada na tampa com marcador permanente preto. Apareceu na porta do agente da Fundação, Scott Thomas, que, após determinar que não se tratava de uma bomba, antraz ou uma anomalia mais perigosa, entregou-a aos seus superiores. Foi então que se tornou o pequeno projeto pessoal de Yoshiro Takenaka. SCPs da classe Safe são raros prazeres para qualquer cientista sobrecarregado da Fundação. A própria caixa, conhecida como SCP-1762-1, é certamente importante, mas o que realmente é interessante é o que reside dentro da caixa. Se você a abrisse, descobriria que ela está vazia. No entanto, quando a caixa decide se abrir, a história é completamente diferente. A caixa às vezes se abria e emitia grandes plumas de fumaça preta que rapidamente se dissipavam. Cerca de 20 segundos depois, um SCP-1762-2 emergia da escuridão da caixa. 1762-2 é o nome coletivo dado a todos os seres que saem de 1762-1, que são, como você deve ter adivinhado, dragões. Dragões orientais, ocidentais, grandes, pequenos, apresentando-se em uma miríade de cores, parecem esculturas de origami vivas feitas de papel kami, e têm sido conhecidos por voar juntos em grandes grupos e interagir de forma lúdica com humanos próximos. Esses pequenos dragões de papel então voavam ao redor de sua câmara de contenção, encantando todos que tinham a sorte de vê-los, por até 3 horas. Nesse ponto, a fumaça começava a sair da caixa novamente, e os dragões retornavam para casa. Eles voavam através da fumaça, desaparecendo além da borda da caixa, e então a tampa se fechava mais uma vez. As datas em que a caixa se abria pareciam aleatórias e indetermináveis, e não pareciam funcionar por nenhum tipo de lógica externa. Além disso, a caixa às vezes agia como um hub de comunicação entre este mundo e outro, conhecido simplesmente como fantasia. Mensagens escritas ou entalhadas em vários materiais apareciam na tampa da caixa, principalmente após instâncias de emergência de 1762-2. No entanto, essa comunicação era sempre unilateral. Tentativas de enviar mensagens de volta através da caixa nunca resultavam em sucesso. Os funcionários da Fundação só podiam ser observadores do estranho mundo da fantasia, nunca participantes ativos. Então, por que esse SCP específico é considerado tão trágico? Vamos responder essa pergunta agora, mas saiba que o que é aprendido não pode ser desaprendido, por mais que você deseje esquecer. Se você está pronto, então é hora de aprender sobre um período que durou pouco menos de um ano, durante o qual uma série de eventos estranhos e tristes ocorreu, agora conhecido como o Evento Jabberwock. Um evento que levou aqui a dragões de seguro para neutralizado. Você viu que o SCP-1762 comunicava-se com a equipe da Fundação através de mensagens escritas após cada instância de abertura da caixa. A primeira mensagem que a caixa deu depois de chegar ao local dizia: "Você nos encontrou. Obrigado. Já faz tanto tempo desde que nos vimos pela última vez, amigos." A paz foi mantida. Os gigantes e os Behemoth mantiveram sua palavra e não causaram problemas desde sua última visita e emissão da ordem. Sentimos falta de sua companhia. Como está sua família? Você ainda sabe como operar seu quarto? Você é bem-vindo a visitar a qualquer momento. Mais tarde, a caixa transmitiu outra mensagem, expressando confusão e preocupação em nome dos habitantes de Fantasia. É estranho ver o quanto seu mundo mudou. É ainda mais estranho ver como agora aparecemos neste lugar. Em Fantasia, somos muito maiores. Ou talvez vocês tenham crescido mais altos. Fantasia continua a mesma. Esperamos que você possa nos visitar como costumava fazer. Embora nosso quarto seja tão grandioso quanto sempre, parece que o seu encolheu. Não entendemos. Os quartos deveriam ter sido mantidos, conforme nosso acordo.
Por favor, restaure a crença. As coisas pioraram durante a próxima etapa do evento. A caixa se abriu, e apenas 20 dragões de papel saíram. Desta vez, porém, eles não voaram, e em vez disso caminharam lentamente pelo chão. Esta foi a mensagem que acompanhou essa triste parada de dragões. Amigos, pedimos desculpas por nosso pequeno número. Tivemos que permanecer em fantasia por bastante tempo. Os outros estão ficando impacientes. Estamos tentando manter a paz, mas por favor, para a felicidade de todos nós, conserte o quarto rapidamente. Sabemos que você está tentando. Sua família é a mais imaginativa de todos nós. Naturalmente, os cientistas da fundação estavam preocupados. Eles não tinham certeza do que exatamente as mensagens se referiam, ou como poderiam ajudar os habitantes de fantasia. Claro que as coisas só pioraram. Na próxima vez, apenas 10 dragões apareceram, junto com algumas bolas de papel de construção amassado que tremiam violentamente antes de pararem completamente. Esta mensagem acompanhou: os gigantes foram tolos. Seu quarto não estava pronto para aceitá-los ainda. Sentimos muito, amigos. Esperamos que ainda possamos vê-los, mas o tempo está se esgotando para nossa felicidade. E, infelizmente, essa mensagem falou a verdade, pois na próxima vez que a caixa se abriu, apenas 5 dragões saíram. Eles carregavam a seguinte mensagem e voaram de volta para a caixa depois de depositá-la no chão: as tensões estão aumentando. Fantasia está ficando mais sombria. Nós, as serpentes e os híbridos, estamos furiosamente tentando contê-los, mas os gigantes e os elfos desejam atacar e fazer uma entrada. Eles dizem que sua família se tornou estúpida e ignorante. Esperamos que isso não seja verdade. Isso nos entristeceria profundamente saber que você esqueceu. Parecia claro que fantasia estava acelerando em direção a algum tipo de conflito terrível, e talvez fosse tarde demais para fazer algo a respeito. A próxima tentativa de comunicação veio de um único dragão com o corpo amassado e ferido. Ele desabou no chão e parecia morrer, seu corpo se desdobrando em um pequeno pedaço de papel que continha uma única mensagem comovente: guerra. Adeus, amigos. Mais 2 horas após essa mensagem ser entregue, algo aconteceu. A tampa abriu novamente, só que desta vez a caixa soltou uma enorme labareda de chama branca e quente, alcançando temperaturas de 1700 graus Celsius. Os pesquisadores aterrorizados e confusos ouviram rugidos e os sons de uma batalha intensa vindo de dentro da escuridão da caixa. Muitos dos funcionários observadores encontraram-se dominados pela emoção, temendo que talvez estivessem presenciando a morte de fantasia se desenrolar diante deles, e até mesmo os pesquisadores e guardas mais endurecidos da fundação foram comovidos pelo evento. Às 20 horas daquela noite, a caixa ejetou uma enorme quantidade de papel. A maioria estava rasgada, queimada, triturada ou amassada em bolas, e todos os casos de 1762-2 foram declarados falecidos após exame oficial. Parecia que a sangrenta guerra de fantasia realmente estava cobrando seu preço, e mesmo as forças da Fundação, um dos grupos mais poderosos e recursosos que o mundo já conheceu, eram impotentes para fazer algo para ajudar. Tudo o que eles podiam fazer era sentar, esperar e ver qual seria o resultado dessa guerra de papel. A caixa continuou a abrir e fechar esporadicamente nas próximas 6 semanas enquanto a guerra prosseguia. Frequentemente, ela emitia mais jatos de fogo mortal e vomitava mais pilhas de papel arruinado. Embora os pesquisadores notassem que cada vez menos papel era liberado. Ainda mais perturbador, matéria que lembrava músculo e tecido era ejetada da caixa com maior frequência. Ficou claro que o que restava de fantasia estava em grande perigo e os pesquisadores estavam desesperados para saber o que estava acontecendo, mas a caixa permaneceria fechada e inativa pelos próximos 7 meses. Quando a caixa finalmente se tornou ativa novamente, não foi de uma maneira que os pesquisadores estavam familiarizados. A caixa abriu, mas nenhum dragão saiu. Nem mesmo um pedaço de papel amassado apareceu. Em vez disso, os pesquisadores encontraram o que parecia ser um pergaminho antigo e ressecado. As palavras escritas nele estavam borradas, e algumas estavam manchadas de sangue. Deixava claro que as coisas tinham caído mais na escuridão do que nunca antes. A mensagem dizia: vocês ainda estão aí, amigos? Sentimos muito a sua falta. Fantasia não é mais segura. Nosso refúgio, sua bela criação, se foi. Os gigantes estão mortos. Os centauros estão mortos. As aves fugiram. Vamos enterrar seu quarto. Não podemos arriscar machucá-los. Este é o nosso adeus. Talvez um dia, sua família possa construir outro quarto.
Pode ser uma esperança vazia, mas vamos valorizar esse pensamento. Uma hora depois, a caixa começou a se contorcer violentamente e soltar mais plumas de fumaça grossa e preta. Por um momento, os pesquisadores alimentaram a esperança de que poderia ser o retorno dos dragões, mas sem sorte. A caixa começou a afundar, rasgar e colapsar, como se estivesse em chamas por dentro. Partes da caixa até começaram a carbonizar, e pequenos buracos foram queimados através da tinta prateada. Talvez o mais triste de tudo, as palavras "Daqui a dragões" foram queimadas da caixa. Não muito depois, mais uma mensagem apareceu dentro da caixa. Era um rolo de papiro, retratando uma imagem desenhada à mão de uma bela paisagem montanhosa com grandes árvores e cachoeiras. Ao longe, um dragão parecia voar para longe pela última vez. Uma mensagem escrita no verso dizia o seguinte: "O mestre diz que não veremos você novamente. Estamos tristes. Assim como os outros restantes. Uma vez enchemos a cabeça um do outro com sonhos e metas. É tão triste que não podemos mais compartilhá-los. O mestre diz que temos que ir. Ele diz que fará uma nova fantasia. Ele diz que você não pode fazer parte dela. Estamos tristes. Nós amamos você. Não vamos esquecer você. Estamos com medo. Você vai nos esquecer." Quando este documento foi removido, jatos de água salgada começaram a vazar da caixa, curando suas cicatrizes de queimadura. Poucos minutos depois, a caixa foi retornada ao seu estado original, salvo por uma grande diferença: o texto rabiscado na tampa não dizia mais "Aqui há dragões". Agora, dizia "Aqui havia dragões". O evento Jabberwock estava encerrado. A caixa, agora neutralizada, ficaria no escritório de Yoshiro Takenaka para fins comemorativos, nunca mais para liberar outra mensagem. Ou assim pensávamos. Em 2015, o SCP-1762 falou conosco mais uma vez. A caixa tremeu e começou a emitir grandes plumas de fumaça roxa, antes de cair no chão. Daí, ela ejetou 2 objetos, um cristal roxo, mais tarde identificado como uma ametista, e um grande livro encadernado em couro. A caixa continuou emitindo fumaça por mais 40 minutos, antes de finalmente se desintegrar. Após uma inspeção mais detalhada, havia uma única mensagem entalhada na ametista, uma última vez. E quanto ao livro? Considere o maior medo dos habitantes de fantasia, que um dia seriam esquecidos. Esquecidos e deixados para trás, por nós. O livro foi enviado para ajudar a evitar isso. É um extenso catálogo das criaturas de fantasia, suas maneiras estranhas e maravilhosas em seu mundo estranho e maravilhoso. Mesmo que estejam desaparecidos, eles não serão esquecidos. E talvez um dia contaremos essas histórias também. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora vá conferir meus outros vídeos de SCP.